específico, falo de fora, tá? Uma visão de fora. Eu acho que a torcida do Fluminense ela nunca confiou 100% no Diniz. Cara, Ela sempre teve com o Diniz um pé atrás. Tipo, tá dando certo, eu tô comprando. Tá dando certo, eu tô comprando. Mas no dia que dá errado, porra, eu já sabia que ia dar errado. É. Acho que sempre foi muito assim com ele, sabe? Desde quando ele ganhou o Carioca ano passado em cima do Fluminense, do Flamengo. Né? E aí já tinha aquelas questões, mas o Diniz, daqui a pouco ele começou a ir na Libertadores. Mas perde o Brasileiro. Aí todo jogo que o Fluminense perde, o Diniz é sempre muito contestado, cara. E eu acho isso um erro. O Fluminense não chegaria onde chegou se não fosse o Fernando Diniz. Óbvio. A gente já falou do elenco, ele potencializou esse elenco, porra, extremamente, cara. Eu não digo tirar leite de pedra, eu acho isso daí muito forte, mas, cara, ele potencializou demais o elenco do Fluminense. O estilo de jogo dele, porra, é um dos principais fatores que levou o Fluminense ao título e todo mundo sabe disso. Não, sim. Aí não é dúvida pra ninguém. Fazer uma pergunta pro Luciano, até raro, né? A gente fazer pergunta. Cara, você acha que tem um problema, o técnico brasileiro, ele não consegue enxugar do elenco muitas temporadas seguidas? Porque eu tava pensando aqui, tirando o Renato Gaúcho, que faz um trabalho longínquo no Grêmio, né? Toda vez que ele vai pro Grêmio, ele fica lá no mínimo 2, 3 temporadas. Qual técnico brasileiro consegue ter sucesso 2, 3 temporadas seguidas? Vídeo que o Renato faz, Abel Ferreira faz e o Vojvoda faz no Fortaleza. O Vojvoda a gente pode contextualizar se tá fazendo sucesso ou não, mas pelo que Fortaleza era e é agora, não, mudou o ele é patamar do muito clube, mais né? respeitado. E quem muito tem um trabalho assim, de uma temporada de sucesso e encerra o trabalho, é o Cuca. O Cuca tem muito disso, de ter um sucesso na temporada e pra descansar. No Mundial de 2013 já chega com um grupo rachado no Mundial. No Mundial, nem acabou de Ele mesmo ganhou a Libertadores, o grupo já tá rachado no Mundial. Porque a galera fala que o Cuca é muito... cara, vocês estão fazendo ladainha aí, vocês estão fazendo um grupinho contra mim, ele é muito... Então você acha que é um pouco cultural dos técnicos brasileiros não conseguir ter esse trabalho de 2, 3 temporadas de alto nível? Arthur, eu não acho que isso é culpa dos técnicos, cara. Eu acho que isso é culpa dos atletas. O Bernardinho, ele fala isso muito bem, o segredo do sucesso. Não é você tornar um time campeão, mas é mantê-lo campeão. Porque, querendo ou não, vem um relaxamento natural. Além de você virar a vidraça, como ele falou, a galera olhar mais pra você, saber como joga, vem um relaxamento natural com, ganhei a Libertadores, e agora? O que é o Carioca? Eu ganhei a Libertadores, então... O teto muda, né? Aos campeões do desconforto. Exatamente, é isso aí. Então, acho que se torna mais difícil. Então, o treinador tem que ter muita qualidade nisso aí. O Fernando Diniz, inclusive, cara, ele é um cara que trabalha muito psicológico dos atletas, ele é psicólogo, acho que ele pode se enquadrar nisso aí. Renato Gaúcho vai mais pela resenha, né? Sabe falar a língua do jogador, sabe incentivar, sabe reverter quando o jogador tá em baixa. Talvez o Fernando Diniz consiga isso aí também. Eu não acho que seja mais os atletas não, sabia? Eu acho que você perguntou sobre os treinadores, ele não é a culpa nem do treinador e, na minha opinião, nem dos atletas. Eu acho que pode até ser alguns atletas se acomodarem, mas no geral, eu acho que, por exemplo, como eu falei no início, eu acho que o trabalho do Fluminense é normal e essa crise está sendo pela mídia. Assim, os torcedores estão botando uma pressão no Fernando Diniz que não existe, na minha opinião. É por isso que eu trago essa questão de que os caras não confiam desconfiando. Não, então, mas não acho que não é nem a torcida do Fluminense com o Diniz, seria qualquer time com qualquer treinador, entendeu? Faz sentido. Porque... Cara, os atletas ali, eles querem vencer, chegou outros jogadores, Renato Augusto, o Tenente falou aqui quantos jogadores chegaram. Eu acho que não é só pelos atletas, eu acho que a cobrança fica muito alta, entende? E aí você fica, se fosse agora, o ano começando agora, o Diniz começando o trabalho dele agora, eu acho que não teria tanta crítica assim, entendeu? Sem o Fluminense ter ganho a Libertadores. Tipo assim, começasse agora. Um trabalho normal. Do zero agora. Flamengo. Entendeu? Normal. Eu concordo com o que o Léo tá falando. Quando eu falo que são os atletas, eu digo natural das pessoas. Sim, tá ligado? acomodação, né? Se acomodar. Ser humano. E eu até queria entrar nesse ponto já. O que o Fluminense perdeu de demais aí? Não vou falar de título, não vou falar de jogo. Nada. Foi uma semifinal do Campeonato Carioca, onde o time do Flamengo é o melhor futebol do Brasil. Perdeu muito mais pela qualidade do Flamengo. Claro, tem esse erro que a gente citou, entre aspas, de colocar 2 jogadores ali. Então, acho que é aí que a torcida tá na bronca. Até o Carlos Daniel, que vai vir aqui com a gente aqui no programa, ele até fala sobre isso. Não é por ter perdido, é pela forma, né? Pela forma como o time entrou pra jogar. Pra isso. Eu também acho. Não entrou, o Renato Augusto não chegou agora. O estadual serve pra 2 coisas, pra triturar técnico e pra iludir torcedor. E pra iludir, isso aí. E aí eu vou usar a frase do... Eu ia falar, não, mas eu ia falar... iludir torcedor do Vasco. Aí eu vou usar a frase se ele não usa na semifinal, o Renato Augusto na semifinal do Campeonato, vai usar quando? Agora, na Libertadores? O Luiz Castro falou o seguinte: ué, quando eu cheguei aqui e falo que isso não valia nada. Não valia nada. Isso aí. Perde a Taça Rio. Eliminado do Campeonato Carioca, campeão da Taça Rio, com a torcida protestando. E fez o melhor primeiro turno da história brasileira. Isso aí. Mas eu acho que é aquele negócio, você tem que enxergar processo de evolução, né? Tem que ver. E cadê que as pessoas enxergam? Não enxerga. Não, pelo assim. contrário. Não. Pedra. Mas nessa parte do Vasco que eu brinquei aqui... Mas é verdade, não, é verdade. Mas tem 2 pontos.
Tem um ponto do Fluminense que cai pro Flamengo, tem um ponto do Vasco que cai pro Nova Iguaçu. Não, cara, mas quando eu falo assim de ilusão, por exemplo, assim, a time do Vasco, ela tá muito carente, cara, de títulos. Então, por exemplo, ano passado o Vasco ganhou o gol do Puma, aquilo ali pro Vascaíno, e eu me incluo nisso, caraca, o Vasco, pô, mudou a chave. É quando o grupo, entendeu? Mas quando o Vasco cai Sim, na semifinal do Carioca pro Flamengo, aquela sensação caiu de pé. Foi jogo Caiu tirando. Em um determinado momento, o Vasco foi melhor que o Flamengo no confronto. Foi. Aí você dá a sensação, pô, o Flamengo é o atual campeão da América e da Copa do Brasil. Eu estou pronto pro brasileiro. Tô batendo em frente. Só que, cara, é diferente. E isso aí, mata-mata. só pegou um gancho do Vasco, é uma parada que eu já te falei ano passado. Isso foi muito também sobre as declarações do Barbieri pós-jogo. Sim, Naquele período ali, sabe? Ele foi o Barbieri, seminando. ele inflamou a torcida, tipo, nós estamos bem, nós vamos brigar, Vamos o jogar Vasco assim. voltou, vamos jogar pra frente. Aí começa o brasileiro, o E Vasco aí depois ganha. daquela coletiva do jogo do Santos, aí desandou tudo. E o primeiro jogo do Vasco no Maracanã é uma festa, pô. É Vasco e Palmeiras Não, no quando- Maracanã. mas olha como- Abre 2 primeiro tempo. Olha exatamente como é que começa o campeonato do Vasco. O Ganha Vasco o Galo ganha o lá. Galo lá, 2-1. Aí, pô, meu irmão, eu não esperava o Vasco ganhar daquela forma, Ninguém. entendeu? Ninguém, nem o Vasco, cara. E o Vasco não. O Vasco meteu 2-0. Meteu 2-0. recuado. E, irmão, o Léo Jardim fez uma das melhores partidas dele já no primeiro jogo do campeonato. O Jardim no gol. Pô, daqui a pouco o Vasco no primeiro tempo mete 2-0 no Palmeiras. Falei, pô, meu irmão, que isso, irmão? Esse ano vai. Esse ano vai, mano. E aí, meu parceiro? Mas é isso.